Testando o som, agora com outro fone, com a mesma esperança que vai dar tudo certo. Agora tá funcionando. Agora tá funcionando. Isso, agora sim, agora nós vamos conseguir. Tá tudo certo agora, gente, não tá? Pronto, que bom que vocês tiveram paciência, me esperaram, não é? E agora nós vamos já já conectar com o Dalcides, que vai ter um papo muito interessante com a gente. Sairemos dessa live totalmente diferente de como nós chegamos, não é? Obrigada então pela paciência de vocês. Dalcides está nos proporcionando um tempo muito valioso. Ele, antes de ir para a Rede Vida, para o programa Conta Comigo, vai conversar aqui com a gente sobre um tema que me chamou a atenção desde o início da semana passada, que é a quarentena na quaresma, quais são os significados por trás de tudo que está acontecendo. Nada melhor do que uma pessoa como o que toca milhares de pessoas todas as noites lá na Rede Vida, no Conta Comigo, para poder conversar com a gente. Agora sim! Ufa! Opa, pera lá. Agora está com muita luz aqui. Pera aí que eu vou diminuir o negócio aqui, vai ficar bonitinho. Pera aí, vamos ver aqui como é que vamos fazer. Opa, acho que está ficando melhor. Pronto. Olha, arrasou! Arrasou? Arrasou. Dalcides, você que é de TV, toda a estreia ela tem que ser emocionante, né? E eu estava sem conseguir o áudio, depois a gente estava com um problema de conexão, mas agora me parece que é o momento adequado. Isso, Nada é fácil na vida, né? Nada é fácil, mas quando a gente já vai tendo uns cabelos brancos, a gente entende que tudo faz parte, porque está todo mundo se ajustando, né, nessa nova rotina, Dalcides. Exatamente, Não é? Todo mundo se ajustando e todo mundo tendo que não pensar só em si, né? Pensar no outro também, na dificuldade que o outro está passando. É um momento muito novo. Eu não me recordo, eu estou com 52 anos. Eu não me recordo de ter vivido qualquer coisa semelhante àquilo que eu estou vivendo nesses últimos dias. Acho que isso é sem precedentes para todos nós, não é? Dalcides, antes da gente começar aqui a nossa conversa, eu quero agradecer o seu tempo, a sua disponibilidade. Eu sei que você vai, né, para a Rede Vida, seu programa começa um minuto antes de virar o dia, quando ainda é noite. Então, obrigada mesmo. Obrigada por ter aceitado o meu convite. Nós estamos aqui, ó, com mais de 230 corações em sintonia com esse papo que nós teremos, e esse tempo eu espero que para vocês seja muito valioso também, e vocês saiam dessa live melhor do que a gente começou. Dalcides do Céu. Eu estava revendo o seu livro, A Vida é Feita de Escolhas, e eu gostaria de começar a nossa live com um trechinho no capítulo que você fala sobre fé e religiões. Tá? E aí depois disso a gente desenvolve a nossa história, pode ser? Ok. Lá você começa assim: nenhuma religião é proprietária de Deus. Nenhuma religião é proprietária de Deus. Deus está além das religiões. Muitas pessoas agem de forma discriminatória, como se Deus só estivesse dentro da religião dela. E nunca podemos perder de vista que a lei suprema é o amor. Eu reli essa frase ontem, fiquei bem emocionada e entendi que ela seria ideal para a gente começar essa nossa conversa hoje. Nesses tempos de tantas mudanças, todos nós estamos muito chocados e queria te ouvir sobre esse momento, como a fé pode não deixar a gente desanimar, né? E aí nós vamos respondendo aqui algumas dúvidas e fazendo o melhor que a gente puder nesse tempo. Tudo bem? Com muito gosto, com muito carinho, eu que agradeço essa oportunidade. E realmente, quando a gente fala, por exemplo, de religião, eu acredito que o conceito mais forte, mais importante, religião é aquilo que une, é o religar do nosso coração com o coração de Deus. O nosso coração com o coração daqueles que estão próximos a nós. Se a gente perder essa identidade da religião, a gente vai transformar a religião em um time de futebol. E é claro que quando você está defendendo um time de futebol, todos os outros são quase que inimigos. Adversários. Adversários, né? E ali a gente vê tantas expressões de extremismos, tantas expressões de falta de
de caridade mesmo, de amor, aquilo que é o centro da religião. E a religião tem um papel fundamental. Hoje eu entendo assim a religião como vida, como vida. Tantas e tantas vezes nós já passamos por tribulações e a história da Bíblia sempre é a história de um povo ou de pessoas em dificuldade e encontrando solução. É sempre um povo que está a caminho. Por isso que quando você me chamou para fazer a live e você disse assim, quarentena, me veio muito o tempo que a gente está vivendo, né? Que é o tempo de quaresma, que tem Pois tudo a é. ver, quarentena, quaresma, 40. 40 na Bíblia é muito significativo. Pois é, mestre. Posso lhe chamar de mestre? Como você quiser. Tem tantas pessoas aqui agradecendo esse nosso encontro, muitos telespectadores, muitos seguidores também. Olha, muito obrigada por esse momento. Dalcides, quando me veio quarentena na quaresma, eu falei, poxa vida, quaresma já é um período que nós sabemos que é de resguardo. Né? Queria que você retomasse um pouquinho do conceito da quaresma e o que está, qual mensagem está por trás, ou seja, desse resguardo do resguardo. O que nós precisamos despertar para aprender? Quando a gente fala de quaresma, vamos então partir do número 40 que está na Bíblia. Tá. Se a gente for para o Antigo Testamento, como os católicos costumam, os cristãos em geral costumam dividir Antigo Testamento e Novo Testamento, a partir de Jesus. No Antigo Testamento, 40 está sempre ligado a um tempo de renovação, de mudança. Veja só que o povo estava escravo no Egito e diz a palavra de Deus, no livro do Êxodo, que durante 40 anos esse povo passou pelo deserto até chegar à Terra Prometida. 40 anos. Tá, Antigo Testamento. Antigo Testamento. Nós encontramos Jesus pouquinho antes dele começar a sua missão. Diz o texto bíblico, nos evangelhos, que Jesus passou 40 dias se preparando para a sua missão. 40 anos de um povo que faz uma travessia de uma situação de escravidão para uma terra assim chamada prometida. Jesus que passa 40 dias no deserto para começar a sua missão. Tem um ponto comum nesses dois fatos, que é um tempo longo, um tempo grande, que você se prepara no silêncio do deserto. Que é o deserto? O deserto é o lugar onde não se tem nada. O deserto é o lugar da precariedade, o lugar que você olha e você não vê, né? Não existe. Você olha e não tem nada para te chamar a atenção. Esse é o deserto. Quando o povo tem que passar durante 40 anos pelo deserto, significa que esse povo está voltando-se para si mesmo, para se entender melhor, para reler a sua história, para compreender quais são as suas perspectivas, o que esse povo realmente quer. Só quando esse povo está amadurecido, preparado, entra na Terra Prometida. Uau. Então, esse tempo de deserto é onde, por exemplo, se recebe as tábuas da lei, é onde Moisés fala com o seu povo, e o seu povo em alguns momentos de desespero. Mas o deserto não é confortável. Não é confortável pela ausência de tudo. Mas na ausência de tudo, você começa a buscar aquilo que é o essencial. Quando Jesus está nos 40 dias se preparando para a missão, ele sabe que ali vem alguma coisa muito especial. E que ele tem que estar muito centrado. Ele tem que estar cheio, como se diz a palavra, do Espírito, para que ele possa fazer a sua comunicação. Uhum. Aí que eu entendo o que nós estamos vivendo nesse momento, numa visão de espiritualidade. Nós estamos vivendo um deserto, verdadeiro deserto, onde não se tem mais nada. Cadê as lojas abertas onde a gente corria desesperadamente tentando encontrar ali, inclusive, sentido para a vida? Perfeito. Comprar alguma coisa que desse sentido, ou então, naquele momento de depressão, de falta do que fazer, buscar alguma coisa ali. Está fechado, não se tem. E cadê aquela roda de amigos que eu podia me encontrar e quem sabe até beber alguma coisa, esquecer? Não se tem mais. Cadê aquela possibilidade de eu estar fazendo alguma coisa concreta fora da minha casa?
já não se tem mais. Então, nós estamos vivendo um verdadeiro deserto. Esse sentido da quarentena, da quaresma, é que eu chamo muita atenção. Não é sem nada, é numa perspectiva de algo muito forte que vem pela frente, um tempo novo. Nós não sairemos dessa experiência difícil, experiência de choro, experiência de solidão, experiência de verdadeira angústia interior, porque é difícil a gente parar tudo, tudo silenciou. E aí a gente não tem mais nada onde buscar? Não tem. Tenho que fazer o mergulho interior. Nós não sairemos os mesmos. Esse período, por mais difícil que esteja sendo, vai ser um período que vai nos levar a alguma coisa nova. Tomara que seja essa terra prometida, ou tomara que seja essa nova missão que começa a partir dessa dor e desse sofrimento. É assim que eu estou tentando entender numa visão de espiritualidade. Nossa, Dalcides, eu estou aqui impactada com o que você relembrou do Antigo Testamento, né, sobre esse deserto que foi necessário ser vivido para que aquelas pessoas encontrassem o que elas buscavam. Quanto tempo, Dalcides, a gente falou, preciso de mais tempo, preciso de ficar mais tempo em casa, preciso de ficar mais com a minha família. E é como se todas as vozes tivessem sido ouvidas e agora estamos recebendo o que sempre pedimos, não é? E não estamos sabendo lidar com o que nós pedimos. Isso acontece em outros ambientes da vida, não é? Por mais que esse momento ele vai passar, né? Esperamos que não dure 40 anos, mas se for, não é? Só para fazer aqui uma comparação com o que você disse, ouço muitas pessoas dizendo, não vejo a hora da vida voltar ao normal. A vida não vai voltar àquele normal que nós conhecemos. Quando nós pudermos nos locomover, né, nós teremos um novo normal. Como é que então a gente pode se preparar nesse momento então de resguardo? É um duplo resguardo, né? A quarentena na quaresma, para mim, é como se fosse um duplo resguardo. Como é que a gente então pode se preparar nesse momento em que nós estamos mais dentro de casa, temos sim tempo para refletir, só que às vezes a gente foge, né? Não tem mais distração, como você disse. Como é que a gente pode se preparar? Primeiro, algumas lições que nós estamos tendo, ao menos algumas reflexões que eu tenho feito e assim, daqui a algum tempo talvez eu passe a escrever sobre isso ou a falar mais sobre isso. Mas nesse momento eu compartilho com você algumas coisas que são assim muito pessoais, muito íntimas. Mas, por exemplo, eu nunca tive uma sensação de que a vida é frágil como agora. Nunca. Eu já tinha vivido, por exemplo, ao lado do meu pai, quando ele faleceu, 8 anos atrás, momento de fragilidade. Mas é diferente. Você está forte ao lado e ao lado de alguém que está frágil. Eu nunca tinha passado uma sensação coletiva de abandono, que a gente não tem muito onde se apoiar, onde ir buscar. As nossas igrejas, elas estão fechadas. Contato com quem? Com o terapeuta, mas o terapeuta também, nesse momento, está dizendo, gente, é melhor cada um ficar no seu canto. A gente está vivendo uma época em que, assim, eu tenho que resolver minhas questões. Pela primeira vez na vida, eu não tenho onde recorrer. Só que nós não esperávamos, eu acho, viver esse momento, porque a vida vinha num embalo e você tem, assim, trabalhado muito essa questão. Uma rapidez. Numa rapidez enlouquecida, onde a gente achava que tinha respostas para tudo. E, de repente, a gente que acreditou tanto, a ciência tudo pode, nós chegamos à Lua, a gente, nossa, tem agora uma nova tecnologia, está chegando o 5G por aí. A gente que estava tão empolgado com tantas coisas, a gente não consegue dar uma resposta segura. Talvez chegue uma resposta segura daqui a alguns meses, quem sabe daqui a alguns anos, mas o momento que nós estamos vivendo é de um privilégio de você se sentir nu, diante dessa situação. Não, mas e o dinheiro no banco? Mas você está vendo o que está acontecendo? Está derretendo. Mas e a propriedade? Tenta vender nesse momento, ver se alguém vai comprar. Mas e as minhas seguranças? As pessoas, elas estão isoladas, tentando sobreviver. É um momento muito novo,
onde a gente está aprendendo umas coisas muito básicas. Eu estava pensando esses dias, eu não sabia lavar as mãos. Por mais que eu Aham. já eduquei, já dei aula, fui professor durante muitos anos, lavar as mãos eu estou aprendendo agora. Toda a complexidade da coisa, certo? É de um lado, é de outro, entre os dedos. Meu Deus, com 52 anos eu estou aprendendo as coisas mais básicas da É, vida. Eu sim. estou aprendendo a mexer mais na cozinha, a cozinhar, porque é uma questão agora de sobrevivência. É uma questão de você olhar para tudo e falar, nossa, mas tem alguma coisa que eu posso fazer nesse momento? Comigo mesmo? Fazer silêncio. E o silêncio dói, porque a gente está acostumado a buscar respostas prontas. Mas Queremos, né? a gente quer a resposta pronta porque a resposta pronta me parece mais simples, mais fácil. É o momento que não tem resposta pronta. Dalcides, é curioso quando você diz, né, eu quero uma resposta pronta, porque se der errado comigo, eu tenho quem culpar. E se Certo? eu aceito o meu silêncio e tomo minhas decisões por conta própria, eu vou culpar quem? Eu tenho que ser responsável pelo que eu faço e pelo que eu penso. Você já percebeu? A gente já tinha intuído alguma coisa nessa linha que você está falando. A gente vem vivendo uma época que eu chamo assim, a época das responsabilidades. Está É, muito difícil a gente colocar sobre os outros algumas coisas que 50, 60, 80 anos atrás era fácil. Alguém dizia assim: o meu casamento não deu certo, mas também eu obedeci aquilo que os meus pais escolheram. A minha profissão não me satisfaz, mas é aquilo que tinha na minha cidade. Eu não sei, eu não sou muito feliz. Você percebeu que, com o passar do tempo, a gente foi tendo menos desculpas a dar? Está nas nossas mãos as escolhas. E foi aí que eu me motivei a escrever o meu livro A Vida é Feita de Escolhas, porque eu estou cada vez mais convencido que depende muito, muito de mim, depende muito de você, as escolhas que a gente faz. E aí entra um dado fundamental, muita sabedoria. Quem não tiver sabedoria, nesses tempos, não resiste. Se fragiliza a uma tal forma que se desintegra e cai por terra. e aí, Dalcides, a gente só adquire essa sabedoria vivendo, encarando as situações e estudando, fazendo o nosso silêncio, né? Ou seja, como você disse, é um privilégio que nós estamos vivendo. Eu também vejo assim. Eu também tive que mudar toda a minha vida. Tenho altos e baixos durante o dia. Passo por dias em que eu quero comer tudo pela minha frente, outros dias que eu já sei, opa, menos, né? Cada dia eu estou buscando um especialista. Então, eu falei com uma nutricionista que ela disse: sim, a gente está comendo as nossas emoções, né? Ninguém nos avisou que nós ficaríamos dentro de casa. E aí, Dalcides, você falou, né? Eu aprendi a lavar a mão direito. Tem pessoas que estão aprendendo a falar com os familiares, porque convívios de final de semana ou de férias, eles são muito superficiais. E agora ninguém pode ir para o trabalho, ficar 10, 12 horas fora de casa e falar, depois eu volto, não é? Para quem ainda não está vendo tudo isso como uma oportunidade, Dalcides, a gente pode fazer desse momento uma sala de aula ou um inferno. Então, para Pode, quem ainda não conseguiu pode. ter não conseguiu olhar por este lado, o que você, por tudo que você também tem vivido no seu programa ao vivo, pelo que você tem ouvido das pessoas que estão com você, como que nós podemos despertar as pessoas que estão nos acompanhando para esse convite que a vida está nos dando? A primeira coisa, eu acredito que seja esse despertar interior de cada um de nós. Eu falei que estou aprendendo coisas básicas. E eu tenho visto também umas coisas muito elementares e os comentários das pessoas. Por exemplo, eu trabalho na TV com uma criançada, assim, uma juventude muito bonita. E foi muito interessante. Uma delas me disse assim, uma estagiária, estou com saudade de abraçar a minha avó. Eu não esperava, nunca eu ouvi essa frase. Nesses 9 anos que eu trabalho na televisão, nunca alguém tinha chegado para mim e falado assim, uma adolescente, uma jovem, estou com saudade de abraçar a minha avó, não vejo hora de abraçar a minha avó. Estava aqui em casa conversando, de repente alguém disse assim, nossa, que vontade que eu estou de olhar para a Bisa, de ver a Bisa, de tocar a mãozinha da Bisa.
Gente, algumas coisas tão elementares que nós não verbalizaríamos isso. Tanto assim que a facilidade das coisas faz com que a gente não precise verbalizar e a gente acaba não fazendo muitas vezes. O abraço fica mais demorado, a gente passa a não ter a atenção nas pequenas delicadezas. Eu acho que a gente está repensando tudo isso. Só que uma coisa tem me chamado a atenção. A gente está vendo o pior e o melhor da humanidade. De cada um, é. De cada um. Não tem dia que eu não abra o meu computador e não veja, por exemplo, nos veículos de comunicação, exemplos de pessoas que estão fazendo compra para a senhora lá do prédio. A outra está ensinando a mãe a jogar tênis de mesa. Notícias que eu vi nesses 2 últimos dias. A lição de casa agora feita em família. Só para relatar as coisas que eu tenho visto e que todo mundo pode ter acesso. Sim. Ora, nós estamos vendo a solidariedade, a preocupação. Agora de pouco, eu vi um padre italiano, católico, Eu vi. que na hora de receber o respirador, ele disse, não, para mim não, para aquele outro ali, para aquele mocinho ali. E passou o respirador dele, acabou morrendo, falecendo, mas teve esse gesto de grandeza. Se percebeu que o melhor da humanidade, de doação, de solidariedade, está à vista dos nossos olhos, né? A gente está assim, à vista de todos. Por outro lado, eu estou vendo também o pior da humanidade, em coisas muito simples. Por exemplo, gente estocando até, não sei assim, quantos anos vai ter o tal do álcool gel. Vi uma briga nesses dias, acho que foi no sábado, num supermercado aqui próximo, por causa de fila, tinha uma fila. Aí chegou uma senhora de mais idade, passou na frente, aí começou a briga e assim por diante. Eu estou vendo o melhor e o pior do ser humano convivendo diante dos meus olhos, né? E eu estou vendo que não existe talvez assim o feio e o bonito, porque também eu tenho que entender uma coisa. Nessa situação, tem muita gente reagindo quase que instintivamente ao desespero. Sim. E reagir instintivamente ao desespero é uma forma de tentar sobreviver, né? Sim. E aí, Dalcides, para quem ainda está nesse período de só negação, né, de só medo, em que ponto a oração, esse momento de fé, esse momento de silêncio, pode nutrir as minhas células, a minha alma? E aí quero só fazer um parênteses aqui, que nós não estamos falando de religião nenhuma. Inclusive, eu abri essa live com uma frase do Dalcides, do livro dele, A Vida é Feita de Escolhas. Recomendo demais você acessar esse conteúdo, em que ele diz, nenhuma religião é proprietária de Deus. Tá? Deus está além das religiões. Então, o que nós estamos falando aqui, gente, é sobre nós, sobre a nossa alma, a nossa espiritualidade e a nossa fé. Como nesse momento, então, Dalcides, esta oração, essa minha conversa com essa energia maior pode me ajudar a ter menos ansiedade e a entender as oportunidades que estão na minha frente? Tem um texto bíblico que eu acho muito interessante, quando tem uma sarça ardendo, né, em fogo, e Deus se aproxima e diz que esse é terreno sagrado. Se você quiser falar comigo, precisa tirar as sandálias. Tirar as sandálias. Eu fui buscar, muitos anos atrás, o sentido do ter a sandália, não ter a sandália. É muito ligado a uma situação de escravidão. Os escravos andavam sem as sandálias. As sandálias eram típicas daqueles que tinham alguma coisa, alguma posse. Para entender a voz de Deus, precisa tirar as sandálias. Ou seja, você precisa reconhecer que eu cheguei a um ponto em que eu preciso de algo mais. Algo que dê sentido à minha existência, que dê sentido à minha vida. Eu sozinho não consigo. O que nós estamos gritando de todas as formas hoje é que a nossa vida, que parecia tão automática, frenética, tão bem estruturada socialmente, isso tudo entrou em colapso. E agora
nessa parada eu tomo conta da minha fragilidade. Ufa, será que eu vou sobreviver? Se eu sobreviver, o que eu quero fazer é da minha vida. Por onde é que eu vou? A grande questão a ser resolvida nem é tanto agora, porque eu acho que a maior parte da humanidade vai sobreviver. A grande questão é o que nós vamos fazer com o resto das nossas vidas. Esse é o grande ponto. Viver como a gente já viveu antes, será que, assim, algumas coisas valem a pena? Outras coisas, será que não serão despertadas? Isso tudo eu estou falando no campo teórico, porque tudo é muito recente e precisa de um certo tempo. Mas Guimarães Rosa, no Grande Sertão Veredas, já disse que o animal satisfeito dorme. O animal satisfeito dorme é fantástico. Por quê? Porque se você descobrir que o animal satisfeito dorme, então a insatisfação que eu estou sentindo, esse desassossego que eu estou sentindo, esse certo desespero emocional que estou sentindo, é para me acordar. Acordar a alma, acordar as emoções, acordar para a vida, para sentido de vida. Eu, por exemplo, tenho o costume de todos os dias ler um trechinho da palavra de Deus. Eu me sinto assim muito próximo da Bíblia. Eu abro a Bíblia, leio um pequeno texto e tento entender o que é que esse texto fala ao meu coração. Hoje, no meu programa à tarde, que eu fiz agora ao vivo na Rede Vida, eu estava abrindo a minha Bíblia para ler um pequeno texto do livro do profeta Isaías, também Antigo Testamento. O texto diz assim: se você tiver que passar por um rio, não fique com medo de se afogar, eu vou estar com você. Se você tiver que enfrentar um vale escuro, não tenha medo, eu vou estar com você. É minha mão poderosa que estará sobre você. Você é meu, você é precioso aos meus olhos. Note que nutrir a espiritualidade tem um ponto que é o ponto de partida. Então, quando você me pergunta, e aí, o que a gente faz? Ou a gente descobre dessa vez que a gente é muito amado por Deus, e eu chamo o Deus que eu conheço, né? O Deus que eu creio, de sentido para a minha vida. Ou Sim. você descobre isso nessa experiência que você faz do deserto, do nada, da busca de sentido e de razão para viver, ou você vai perceber que a vida ficou tão sem graça, tão fria, que viver vai ser um peso. Talvez muitas das nossas depressões, desencantos, de coisas que nos marcaram, de decepções de um passado, talvez nesse momento algumas coisas vão ficar tão pequenas diante dessa possibilidade de perspectiva, o que eu faço a partir de agora, o que eu quero, o que eu já não quero mais. Tem determinadas coisas que eu já não quero mais. E nessa nova etapa, quando eu sair da minha casa, eu tenho que sair diferente. E eu estou colocando isso para mim, nessa espiritualidade, de encontro com o coração misericordioso de Deus, reconhecimento da minha pequenez, da minha fragilidade, e dizendo, opa, a partir de agora eu tenho que responder a duas perguntas, o que eu quero para a minha vida e o que eu já não quero mais. Se eu não responder essas duas perguntas, todo esse calvário que nós estamos passando, todo esse deserto que nós estamos passando, terá sido uma oportunidade perdida. E eu queria que essa oportunidade não fosse perdida, nem para mim, nem para você, nem para todos os que estão nos acompanhando nesse momento. Perfeita explicação, que essa oportunidade não seja perdida. Dalcides, algumas pessoas me escreveram no direct que não sabem rezar, não sabem orar. Porque se eu escolho alguns alimentos para nutrir as minhas células, né, para eu comer, eu também escolho o que eu vou ouvir, eu escolho o que eu vou ver e como eu escolho o que eu vou nutrir para a minha alma. E repito, independentemente de qualquer religião, gente, aqui nós estamos falando sobre algo tão invisível quanto o vírus, né? Aliás, fazendo aqui uma comparação irônica, mas é isso. A gente não vê a fé, mas ela nos alimenta e ela nos dá esperança. Mas muitas pessoas não sabem fazer uma oração, Dalcides. Como é que a gente começa já que então nós estamos vivendo esse momento de vazio, como você muito bem explicou,
como já foi vivido em outros tempos mencionados na Bíblia, no Antigo Testamento. Como que eu posso começar, então, a nutrir a minha alma com oração, com bons pensamentos ou com alguma leitura? Qual é a sua recomendação? Eu vou partir de uma frase de Jesus que sempre me inspira. Quando vocês quiserem rezar, disse Jesus, e eu gosto da resposta dele porque alguém perguntou como é que a gente reza. E ele disse assim, Então, olha, eu já quero te dizer que assim, o jeito de rezar não é esse que vocês estão fazendo, não. Estão ocupando os primeiros lugares nas sinagogas, estão se vestindo de forma magistral. Eu acho que vocês estão no caminho errado. Em outras palavras, parafraseando Jesus. Ele uhum. diz, quando você quiser rezar, se lembre que Deus está atento à sua oração. E a sua oração não vai voltar sem ter atingido o coração do próprio Deus. Entra no seu quarto, fecha a porta. E no silêncio desse quarto, fala ao coração de Deus. Se o próprio Jesus ensinou a metodologia, agora, isso não dispensa uma outra parte da vivência da fé, que para mim também se faz importante, que é a vivência da fé na comunidade, em estar com os outros. Ali você se descobre também, você se solidariza, você tem a sua fé fortalecida por aqueles que estão ao lado. Mas o central, se não tiver a oração que você faz no seu quarto, no silêncio do seu quarto, e quarto aqui não apenas aquele lugar onde você dorme, o quarto é aquele lugar do silêncio entre você e Deus. Entre você e Deus, essa é a grande questão. Porque determinadas coisas é só nesse silêncio que você vai compreender. Você citou meu livro A Vida é Feita de Escolhas. Tem um texto que eu trago de Madre Teresa de Calcutá que me inspira até hoje. Ela diz assim, olha, você vai viver o seu dia e vai ter gente que vai tentar destruir tudo aquilo que você foi fazendo, foi construindo, arquitetando ao longo desse dia. Mas você vai se aproximar do coração de Deus, reencontrar forças e vai construir tudo de novo. Você vai encontrar algumas pessoas que elas vão fazer de tudo para criticar você, para desanimar você, para ser empecilho no seu dia a dia. Você vai olhar para essas pessoas, olhar com misericórdia e vai continuar a plantar coisas boas, a fazer coisas boas, a falar coisas boas. Porque no final das contas, disse ela, é entre Deus e você. E nunca foi entre você e as outras pessoas. Ou seja, a Madre Teresa está me fazendo compreender de uma outra forma, com muito mais poesia, as mesmas palavras do próprio Jesus. Entra no seu quarto, fecha a porta e fala ao coração de Deus. Aqui vem um detalhe importante, Isabela. A gente precisa tomar cuidado com quem a gente abre o coração. A gente precisa tomar cuidado com quem a gente faz as confidências da gente. Nem todas as pessoas merecem que a gente fale, por exemplo, de uma dor, de um sofrimento ou até de uma alegria. A gente precisa escolher muito bem. E é por isso que o certo é sempre nesse silêncio falar ao coração de Deus. Se nesse momento você sente que tem alguma pessoa que mereça ter um pouquinho daquilo que é você, daquilo que é o seu centro, daquilo que é o forte em você, daquilo que é a sua espiritualidade, você vai e compartilha. Então, esse é o ponto inicial. Uma segunda coisa que ajuda é você descobrir, por exemplo, como nutrir a sua alma. Tem gente que nutre a alma fazendo exercícios de respiração, e eu respeito muito, e pode ser uma dinâmica como instrumento. Tem gente, por exemplo, que faz como eu, abre a Bíblia e ali vai buscar inspiração. Tem gente que gosta de ler e na leitura vai reencontrando perspectivas novas. E talvez esse tempo esteja sendo propício a isso. Eu vejo, por exemplo, o Edu, um rapaz que trabalha com a gente lá na TV, está agora de quarentena, e ele mandou para a gente, acho que uns 4, 5, 6 livros para a gente ler, porque ele encontrou os links, é tudo de graça, a gente pode ter leitura de graça. E eu achei muito bacana ele falando de Viktor Frankl, e ele dizendo assim, olha, esse livro aqui, O Sentido da Vida, é muito bacana. E ele descobriu nessa quarentena um livro que eu tive o privilégio, a oportunidade de descobrir 30 anos atrás,
e que me ajudou a compreender muita coisa sobre a vida. Viktor Frankl, só para entender, um judeu que vai para um campo de concentração, ali ele perde os pais, perde a esposa, ele tinha acabado de se casar, e de repente ele diz assim, o que é que pode dar sentido para mim? Como é que eu vou sobreviver? E ele começa um estudo fantástico. Algumas pessoas faleciam, morriam, porque elas tinham o privilégio assim de não ser atingidas por uma bala, mas ao mesmo tempo elas morriam porque elas não tinham uma razão para voltar para casa. E ele disse assim, se eu tiver uma razão para voltar para casa, eu quero voltar para casa para continuar meus estudos, eu quero voltar para casa porque eu vou encontrar com alguém que eu amo, eu quero voltar para casa. Sair do campo de concentração para ter um motivo para voltar para casa alimentava a perspectiva de vida para aquelas pessoas, segundo um estudo que ele fez. Se eu tiver um motivo para sair desse período de deserto, dessa quarentena, vai ser mais fácil fazer essa travessia. Mas eu preciso encontrar motivos que me levem a sair desse campo de concentração, dessa quarentena, desse momento de deserto. Gente, que lindo! Vamos lançar uma campanha, Dalcides. Qual é o seu motivo para sair dessa quarentena? Isso é maravilhoso, faz todo sentido. É mais ou menos aquilo que a gente vive quando está lá no piloto automático, né? Quando está esperando as férias chegarem e aí você fica trabalhando em prol daquelas férias que vão chegar. Né? Certo, Eu acho perfeito. Que o exemplo é perfeito. Qual é o seu motivo para sair dessa quarentena? Agora eu não consigo, mas, por exemplo, tem uma foto no meu celular que sabe aquela foto que a gente coloca na capa assim, do celular, de tal forma que toda vez que eu vou ver as horas, eu vejo essa foto? Sim. É um lugar, por exemplo, que eu quero viajar, conhecer. certo? Aí, conhecer. Pronto. Quando está um dia difícil de trabalho, está um dia assim estressante, eu passo por alguns perrengues, como todo aquele que está me acompanhando já sabe do que eu estou falando, né? A vida é assim mesmo. Agora, o que eu olho? Eu olho para aquela fotografia e digo, opa, isso aqui, ou no final do ano, no ano que vem, ou agora, eu vou conhecer. Pronto, isso. é uma coisa material, mas é bacana você ter algumas coisas no campo espiritual, no campo material, algumas perspectivas, o que é que eu desejo, o que é que eu quero depois disso tudo que a gente está vivendo. Perfeito. E o que eu não quero mais, hein? Nossa. A resposta ao que eu não quero mais, ela é fundamental. Eu quero abraçar mais a minha mãezinha de 82 anos. Eu não quero, olha, a hora que eu for visitar ela lá em Piracicaba, eu quero passar assim, uns 15, 20, 30 minutos abraçado nela, assim, bem pertinho. Pena que eu tive que viver isso para poder falar isso. Eu vou contar para você o que aconteceu hoje. Eu saí cedinho de São Paulo, eu e o Thiago, com os 2 gatinhos, e viemos aqui para o interior do Paraná. Minha mãe mora aqui no sítio e nós viemos passar algumas semanas com ela. Temos essa possibilidade, então vamos aproveitar. E quando eu cheguei, eu não pude abraçá-la. Eu já gravei um áudio antes chegando, né? Eu falei, mãe, eu vou chegar... Eu vou te segurar aqui para não chorar, mas eu falei, olha, eu vou chegar, a gente não vai poder se abraçar. Isso, eu sei que eu vou ter que passar pelo menos 14 dias, mesmo dentro aqui da casa dela, mas sem abraçar, ou seja, é como você disse no início, Dalcides, é um lindo convite para a gente viver tudo aquilo que nós pedimos. É muito curioso essa história do digital, porque a gente estava vivendo muito no digital. Agora, a gente está vendo que isso não é suficiente, edificante, nutritivo, não é nada. Isso mostra como todos nós somos iguais. Agora, não importa se você mora numa casa de 10 metros quadrados, 1000 metros quadrados, você está vivendo a mesma sensação de fragilidade que é o que nós somos. Nós somos frágeis e vulneráveis. Então, gostei muito do que você disse. Qual é o seu motivo para sair dessa quarentena? E para encerrar, Dalcides, muitas pessoas me pediram, e aí eu preciso aqui ser muito fiel, né, a todas elas que confiaram que eu te perguntaria sobre solidão. Nesses últimos minutos da nossa conversa, o que você falaria para quem está convivendo com a solidão? Ou talvez já era uma pessoa solitária, só que agora, com menos distrações, a solidão está doendo mais.
Eu sou um grande amigo da solidão, porque a solidão tem duas abordagens no meu modo de entender. Eu descobri isso, está fazendo, eu acho que uns 20 e poucos anos. Existe uma solidão que é triste, é uma solidão que te machuca, aquela solidão que rouba de você quem você é, porque você não encontra sentido em absolutamente nada. É a solidão que te traz aquela carência. Existe uma Uhum. solidão que é uma solidão triste, que te imobiliza, porque te enche de medo. Essa solidão é a solidão que nós não estamos muito assim familiarizados ou então acostumados, porque a gente tenta fugir dela o máximo que a gente pode. E é bom que seja assim. Agora, existe uma outra abordagem, que alguns até usam nomes mais sofisticados, mas eu gosto de usar o termo solidão mesmo. É aquela solidão que eu chamo de solidão boa, aquela solidão de você estar com você mesmo e gostar da sua companhia. É. Estar com você mesmo e achar que, olha, né, assim, não durante também assim muito tempo, mas que gostoso estar aqui. Eu dava aula para a terceira idade, numa fase da minha vida, na PUC, e eu me lembro de uma senhora que lá me disse assim, Dalcides, eu gosto de conviver aqui com as minhas amigas e tudo mais, mas no alto dos meus 93 anos, eu gosto também de chegar em casa e a hora que eu entro, aquele barulhinho da chave que faz trec, da Alcides, eu entro naquela casa, eu estou sozinha. Mas me dá uma alegria, uma paz, ufa! E depois eu saio de novo para encontrar as minhas amigas e tudo mais. Mas aqueles minutinhos são sagrados. Eu nunca tinha visto alguém associando a palavra sagrada à solidão. E ela me ensinou isso. Existe uma forma da gente viver a solidão, que é aquela solidão que a gente gosta. É aquela solidão que me faz mais profundo. É a solidão que me faz pensar sobre as coisas que me fazem bem, as coisas que eu devo evitar, a solidão onde eu aprendo, a solidão em que eu ouço uma música, como eu ouvi esses dias, uma música bonita, bonita, que só a solidão é capaz de fazer a gente entender aquela letra. E ela diz assim, tudo que eu queria agora, meu bem, era dar um abraço, e nesse silêncio, sabe? Não precisar dizer nada e me sentir completamente inteiro aqui. A letra diz mais ou menos isso. Aquela solidão que às vezes inclui uma outra pessoa também que pode fazer silêncio ao lado da gente. A solidão que às vezes machuca, a solidão que nos abre perspectivas. Eu sou fã da solidão e eu convivo com muitas pessoas, mas uma boa parte do meu tempo eu me reservo, sabe? Para mim mesmo, para eu ter esse momento especial de encontro comigo. E, em geral, são esses encontros onde me vêm as ideias mais interessantes, onde eu consigo escrever algumas coisas, onde eu consigo preparar aquilo que depois se torna fruto no meu trabalho. Eu sou apaixonado pela solidão. Somos, gosto muito também desse silêncio, é nele que eu me encontro e me ouço também. Dalcides, a gente vai ter que encerrar a live, porque o Instagram tem só 1 hora, mas você está ao vivo todos os dias, então eu gostaria que você usasse esses nossos últimos minutos dessa tecnologia que tanto tem nos ajudado, né? E como tudo, nós aqui daremos o peso, né? Se a gente vai usar como veneno ou remédio, a dose quem vai dar somos nós. Então, você está todos os dias na Rede Vida. E com um programa que eu amo o título, que é o Conta Comigo. Tive o privilégio de estar lá junto com o Thiago, tempos atrás. Então, compartilha aqui com a gente. Ó, todos os dias eu estou 11h15 da manhã, 4h15 da tarde, meia-noite e com reprise às 3 horas da manhã pela Rede Vida de Televisão. Então, se você que está me acompanhando agora falar assim, eu gostaria de conhecer um pouquinho mais esse trabalho, hoje eu vou estar lá, à meia-noite. Depois, vou continuar fazendo companhia ao longo das 24 horas nesses espaços. 11h15 da manhã, 4h15 da tarde e meia-noite. Agora, já que a gente está terminando, eu queria te agradecer muito,
porque poderia ser uma simples live. Para mim está sendo entrar num universo novo. E eu venci todas as barreiras da tecnologia, de saber como faz, me interessei, pedi ajuda, falei ao telefone com quem me explicou, me mandou o link. Foi tão legal fazer esse caminho, porque eu me sentia tão assim, ultrapassado de não achar que eu poderia fazer. Você me ajudou nessa live e eu vou, a partir de agora, começar a fazer lives pelo Instagram, graças à sua mão estendida, à sua ajuda. Imagina! Eu quero te agradecer. Muito obrigado. Ó, pega aqui nas mãozinhas, então, né? Mãozinhas assim, né? Dalcides, eu vou ser repetitiva, mas disseram tanto aqui, você é um anjo mesmo, né? Você é o anjo das madrugadas aqui, né? Dos seus admiradores, mas a sua fala, como eu disse no início, nós poderíamos sair dessa hora, dessa live, diferente como começamos. A mim você tocou demais, tenho certeza que tocou a muitos corações aqui. Eu vou deixar um resumo de tudo que nós falamos no feed do Instagram. Essa conversa ela fica 24 horas no Story e eu subo também para o YouTube. Ou seja, a tecnologia também vai fazer esse conteúdo ficar pelo tempo que for possível, para que mais corações acessem essa mensagem, a sua fala, que é maravilhosa. Recomendo o seu livro, A Vida é Feita de Escolhas. Esse é um excelente momento. E você passou aqui dicas maravilhosas para a gente viver uma vida que vale a pena ser vivida. Então, gratidão, muita saúde. Espero que tenha sido boa para você. Foi com emoção no início, como tudo, não é? No início tem com emoção, só não tem graça. E estou em sintonia sempre. Obrigada, mestre. Amém. Obrigado por tudo. Obrigada, até breve. Todos Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Gente, eu não falei que ele é espetacular, então a gente vai encerrar aqui esse momento. O resumo eu vou deixar lá no feed do Instagram e todo o conteúdo lá no YouTube. Se você nos acompanhou e sente que esse conteúdo pode tocar outros corações, compartilhe a minha rede, a rede do Dalcides, e vamos juntos, então, nessa corrente do bem, que nós podemos sair muito melhor do que entramos neste momento, então, de tantas incertezas e tantos desafios, mas que poderíamos sair muito melhor. Um beijo grande, muita saúde para você e até amanhã. Live amanhã às 4 da tarde com a Marta Gabriel, para a gente falar sobre inteligência artificial e tudo que a tecnologia pode nos ajudar. Combinado? Então, até amanhã às 4 da tarde.